O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Uma mãe nunca está preparada para enterrar um filho, mas existe uma crueldade ainda maior. Descobrir que enquanto você acreditava que ele ainda voltaria para casa, o tempo continuava passando. Cada minuto carregava uma esperança, cada minuto podia ser a diferença entre um abraço e um adeus. Só que ninguém avisa uma mãe que às vezes o pior da violência não acontece quando os tiros são disparados. Acontece depois, quando resta apenas a esperança, a espera por socorro. A espera por alguém que faça alguma coisa, a espera por uma resposta que nunca será capaz de devolver um filho. Porque quem perde um filho não enterra apenas uma pessoa, enterra o futuro, enterra os almoços de domingo, as ligações inesperadas, os netos que nunca virão. E aprender a sobreviver com uma pergunta que ecoa todos os dias: e se? E se tivesse sido diferente? E se alguém tivesse chegado antes? E se aquele dia tivesse terminado de outra forma? Existem perguntas que a justiça tenta responder, mas existe uma pergunta que nenhuma sentença será capaz de calar: a dor de uma mãe. Eu sou a Camila Camasmi, esse é o Crimes e Efeitos, e hoje nós vamos conversar com a Jane, a mãe do Breno, que já esteve aqui com a gente. Na verdade, foi o nosso primeiro episódio, foi o primeiro caso que a gente abraçou, acolheu e deu voz aqui no Crimes e Efeitos. E infelizmente, eu digo infelizmente, não pela Jane, mas infelizmente ela está novamente no nosso podcast, porque nada foi feito até hoje. Pelo contrário, a luta ficou mais amarga. Isso a gente vai entender no decorrer aqui do nosso bate-papo, e eu convido a Jane para entrar aqui com a gente. Não sei se ela já está nos ouvindo. Jane? Oi, Camila. Oi, meu amor. Jane, obrigada novamente por estar aqui no nosso canal. E eu digo que, infelizmente, a gente está lhe ouvindo novamente depois de quase 1 ano e meio, mas se a gente está aqui novamente com você é porque nada foi feito, nada aconteceu, e pelo contrário, teve até prescrições aí no decorrer. Então, por isso que eu disse que, infelizmente, nós estamos nos falando novamente. Mas agradeço a confiança novamente. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois você, mais uma vez, dando voz ao meu grito do silêncio, né? 4 anos que
Só eu sei, Deus. Jane, para quem não conhece sua história, vamos começar lá do comecinho? Eu vou deixar aqui aberto para você o seu espaço e eu queria que você iniciasse falando quem é a Jane de 5 anos atrás e o que aconteceu há 4 anos atrás. A Jane de 5 anos atrás, uma mulher feliz, realizada com seus 3 filhos. O mais velho já fazia o 6º período de direito. Os meus outros 2 filhos estavam muito bem encaminhados também na escola. Eu tinha loja de moda feminina, né? Desde 2012 que eu tinha minha loja. A gente não era rico, mas tinha uma vida tranquila, né? E aí, a Jane de 2022, há 4 anos atrás, essa daí ainda não conheço. Essa daí eu vou te falar. Pense, louca pelos filhos. Nem eu mesma imaginava que esse amor era dessa maneira. Meu mundo acabou. Não é que acabou, meu mundo, ele deu uma retorcida, né? Dia 8 de julho de 2022. Meu filho, ele já morava com a mulher dele, já tinha 1 ano e 9 meses. E aí eu me lembro que um domingo antes, Breninho, a gente estava jogando aqui, eu, meu marido e meus 2 filhos, e eu pedi para ele, amor, desliga a televisão, é tanta desgraça, já tanta tragédia em televisão, que eu já não aguento mais. Né? Todo dia tem reportagem. E por volta de umas 10h30, ou menos do que isso, eu escuto o carro, o controle do carro abrindo o portão. Então, se estava todo mundo aqui, só quem faltava era quem? Breno. Breno chegou, porque ele ia para lá, e de vez em quando ele dormia aqui, não era direto. E eu reclamava muito isso com ele, porque eu dizia para ele que ele não casou. Inclusive, uma vez, a própria mulher dele ficou rindo para mim e disse, tá com ciúme, tia? Eu disse, não, porque vocês ainda não casaram. Que mesmo o Breno sendo homem, eu não concordava, né? Dele dormir lá. E aí, ele subiu, o quarto dele era em cima, e ele disse assim para mim. Aí eu peguei e disse assim para ele, o que aconteceu, bonitão? Ele disse assim, não, mãe, é porque tá tendo muita briga lá e eu vim para casa. Eu só disse isso para ele, você tá certo, não se mete não. Nem imaginava o que estava acontecendo. Ele ficou no quarto dele, mas o celular com ele era o tempo todo. Tá, 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 tá. E neste ano teve uma chuva aqui em Recife, que foi um dilúvio, bem dizer. Então, eu nunca tinha ficado em casa. O domingo tudo bem, mas segunda, terça e quarta, eu não ficava em casa. Porque eu tinha que ir para a loja. E Deus, ele é maravilhoso. Porque ele me deu isso de lembranças boas, né? Eu disse, a gente almoçou na segunda, eu disse para ele assim, eu senti saudade de você, Breno, desse feijãozinho. Aí ele disse, ô, maninha. Aí almoçamos, tudo muito bom. E aí na quarta-feira, estava tendo uma mudança deles lá para esse condomínio, que eles moravam em um condomínio e foram para esse outro condomínio. E aí meu esposo foi com o Breno. Né? Tava o povo ainda dormindo, ainda ajudou em alguma coisa lá, depois o Wellington veio para casa. E Breno não veio, ficou lá, né? Que aí a mãe dela tinha pedido para separar do cara. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Na minha concepção, ele achou que estava se separando dele por conta do meu filho e de Maiara. E que, na verdade, a avó dela me falou num hospital
quando eu fui visitá-la, que tinha... A avó dela encontrou comigo conversando com a psicóloga. Foi quando eu soube que era a avó dela. Foi quando entrou um homem falando que Breno não tinha sobrevivido. Então era muita coincidência falar de um Breno e eu perdendo o meu Breno. Calma. Calma aí. Só para pegar o... Para quem está assistindo e não ouviu ainda a história, vamos lá. O Breno foi para esse apartamento como morador, porque ele já morava com a namorada. Já morava certo? com ela. Com eles todos, E né? aí a mãe terminou com o namorado. Sim. Tá. Aí tinha briga, ele não queria ficar no meio da briga, e ele foi para sua casa. Sim. E aí ele tinha que voltar, né? Passou lá uns 3, 4 dias com você, com a mãe, com os irmãos, porque ele também tem 2 irmãos, Sim. né? E aí ele retornou. Quando ele retornou, que houve a briga? Não. Quando ele retornou, o cara já não tinha mais livre acesso para o condomínio. Tá. Então, enquanto ele estava na sua casa, se separaram e ela tirou ele do apartamento. A sogra tirou Sim. o namorado do apartamento. Sim. Tá. Que ele não tinha mais como subir para o condomínio. E se eu não estiver enganado, acho que foi a própria mulher de Breno. Ligou para a portaria e tinha dito também isso. Que não tinha como ele subir mais. Tá. Porque existia uma briga entre eles. Alguma vez Breno conversou comigo. Isso quando morava no outro condomínio. Se chocava muito a mulher de Breno com o cara. Porque existia um cartão que era ele que recebia. Breno descobriu, junto com ela, que ele que recebia a pensão alimentícia. Uma pensão que o pai dela deixou, né? Entendi. E aí fizeram o quê? Segundo eu fiquei sabendo, que Breno foi no banco e cancelou aquele cartão. Então, ele passou a não receber mais o dinheiro, que era do pai dela, a pensão. E aí, voltando para o condomínio, aí ele não tinha mais autorização para subir. O que é que fizeram? Fizeram uma festa lá, da quinta para sexta. E aí, este homem não tinha livre acesso. Mas da onde ele morava, ele sabia o que estava acontecendo tudo, cara. Né? Inclusive, tem um restaurante lá, o gerente falou comigo, né? Então, assim, ele definitivamente era para ter chamado a polícia para ele, não chamaram. Porque ele queria entrar às 4 horas da manhã. Não deixaram. Então, ficou de 4 da manhã até por volta de umas 6h30, por aí, para poder entrar. Mas ele não entrou com o portão, eles abrindo do condomínio, porque teve uma grande falha. Quando abriram o portão, ele emburacou. O que é que eu vejo nisso? Eu acho que naquele momento eles eram para ter destravado o portão elétrico. Né? Porque quem se tem uma pessoa tentando entrar no condomínio, a primeira coisa que eles tinham que fazer era ligar para a polícia. Não era nem destravar, né? Assim, era ligar para a polícia, avisar todos os moradores, né? Que se existe uma pessoa tentando invadir o prédio, a primeira coisa que você faz é isso. É avisar os moradores e ligar para a polícia. Se eu estiver errada, mas é o meu pensamento, né? Primeira coisa é você liga para a polícia. E avisa todos os moradores. Ninguém entra e ninguém sai. Porque se tem uma pessoa querendo invadir o prédio, boa coisa não vai fazer. Então, aí já existe o erro, na minha concepção. Existe já o erro ali da própria segurança do condomínio. Mas, enfim. Então, teve uma festa. Aí, nessa festa, ele já ficou sabendo. E aí, depois, ele começou a querer adentrar o condomínio. Sim. Nada foi feito. Não. E ele entra numa bobeada. E na hora que ele entra, o porteiro não viu, ninguém viu ele entrar ou viram? Viram, né? Inclusive viram que ele estava armado.
Dá para ver nitidamente nas câmeras. E aí eu não entendo também o porquê que também não chamaram a polícia mais uma vez. Na verdade, não tem nenhuma ligação, nenhum registro para a polícia, né? E aí, quando ele chegou no quarto andar, aí existia, dentro do apartamento, Breno, a Maiara, o Robson e a mãe dela. Eram os 4. E aí, elas mudaram a senha da porta, né? E aí, os 2 meninos disseram para não abrir a porta. O Robson disse a mim, né? Mas ninguém deu ouvido. Então, aí a mãe dela saiu. Com que a mãe dela saiu, eu não sei se de repente ele queria entrar. Ela disse, você não entra. Provavelmente, né? A gente como mulher, a gente já imagina que ele queria entrar. A gente como mãe, não, aqui você não vai entrar. E aí, quando isso acontece, ele dá um tiro na cabeça dela. E aí Maiara vai para cima como mãe, né? Enquanto isso, o Robson foi pro banheiro quando escutou o primeiro tiro. E aí, quando Maiara vai para cima, Breno vai para cima do cara, segura, isto a mulher dele disse a mim, e pede para ela correr. Ela ainda levou um tiro de raspão, né? Não que eu deseje que Deus me livre longe de mim, né? Não é um mal para ela. O mal que eu desejo para ela, o mal que eu desejo para minha filha. Mas a minha vida ficou destruída. Eu não conheço essa mulher aqui. Eu conheço a força que ela está tendo, viu? Para sobreviver, para criar meus outros 2 filhos. Jane, em qual momento que você fica sabendo que o seu filho, numa atitude honrosa, apesar da sua dor, apesar de tudo isso, você tem noção que o seu filho foi um homem muito honrado, porque ele foi proteger a mulher dele, a namorada dele, que já moravam juntos. Então, ele levou um tiro para proteger a mulher dele. Foi uma atitude honrosa. Mas em qual momento que você ficou sabendo que o seu filho tinha falecido através de um crime? E em qual momento que você descobriu que foram 2 horas e 40 minutos o seu filho agonizando? E eu vou falar tudo junto para que você possa falar sem eu cortar, tá bom? Porque o vídeo que a gente mostrou agora no começo é uma parte bem pequenininha, porque esse vídeo, na verdade, os vários cortes juntando, foram 2 horas e 40 minutos, onde ele vivo, com um tiro no peito, ele consegue sair do apartamento, ele consegue entrar no elevador, pedindo ajuda, aonde moradores estão cientes. O vídeo que eu mostrei, inclusive, é um morador que pula ele como um saco de batata. Esse morador não ligou para a polícia. Esse morador não... Omissão de socorro, vamos já abreviar. Omissão de socorro. Existem vídeos que eu também já vi, e acredito que no seu Instagram deva ter também, do síndico, da mulher do síndico no elevador. Inclusive, a mulher do síndico foi comprar um pãozinho na padaria, porque, né, o que está acontecendo demais? Tem uma pessoa morrendo no elevador do lado, né? Então, nada pode atrapalhar o café da manhã, né, do síndico e da esposa, né? Ela não é subsíndica, da esposa do síndico. Então, tem imagens disso. Eles vivendo, enquanto uma pessoa está morrendo no elevador. E, no decorrer, a gente fica sabendo, quero que você me conte todo esse decorrer, tá, que eu tô narrando. Como foi para você também descobrir a questão que o SAMU foi até o seu filho? Aqui eu só coloquei no vídeo a PM, mas o SAMU foi, abriu a porta do elevador e pediu o RG para um jovem baleado no peito. E como ele não tinha o RG, eles foram embora. Depois volta a PM, faz a mesma coisa, como está no vídeo do início.
pediram o RG e foram embora. E isso durou 2 horas e 40 minutos. Agora eu peço para que você conte como foi descobrir passo a passo tudo isso que eu relatei aqui para todo mundo que está nos assistindo. Eu tinha acabado de chegar no meu trabalho. O telefone tocou, era 9h22 da manhã. Era o Robson, dizendo que Breno tinha levado um tiro. Quando ele falou, imediatamente eu achei que Breno tinha batido com o carro, né? Eu digo, meu Deus. Aí depois, quando ele falou do tiro, eu enlouqueci. Na verdade, eu quase que eu tirava a minha vida naquele dia. Porque onde eu trabalhava tinha um viaduto da Caxangá. E eu não estava preparada para perder meu filho. Então, quando eu saí, eu perguntava, Breno morreu? Eu só ficava com isso na minha mente. Só que ele nem sabia me dizer. Ele só disse que eu pegasse o documento de Breno e fosse para a restauração. Aí eu, beleza. Aí eu liguei para o meu esposo, disse onde estava o documento de Breno, que ele pegasse e viesse me buscar. Camila, foi os piores momentos da minha vida. Os piores. O melhor momento de uma mãe é parir, ter seu filho. Mas eu senti o gosto, todos amargos da minha vida. Os piores momentos, piores segundos, horas, eu saí do meu trabalho para a restauração, convicta que eu ia ver meu filho vivo. A imprensa só dava esse caso. Cheguei lá, me identifiquei, já percebi olhares diferentes para mim. E aí eu me lembro que a assistente social me chamou, né? E eu querendo saber notícia de Breno. Enquanto isso, o Elton estava olhando nas salas, e nem podia, mas estava olhando. E aí, meu amor, quando a notícia veio para mim, eu comecei a esmurrar umas estantes que tem tipo de ferro, de colégio, sabe? Sem te dizer não. Mas eu dava tanto do morro. Eu dava tanto murro naquelas estantes. E eu não estava acreditando naquele meu mundo desabando. Pedi para uma pessoa tirar meus filhos da televisão. A minha amiga veio para cá. E aí a gente já teve que fazer outros processos. Quando eu saí de lá, antes disso, eu tinha uns 6 assistentes social. E eu pedi a ela um favor. Eu precisava de um único. E ela me perguntou o que é que eu queria. Eu disse, eu quero ir até ele. Ela disse, não pode. Eu disse, não faz isso comigo. Eu preciso disso. Eu preciso me despedir desse jeito. Ela disse, não posso. Eu olhei para uma, dentro dos olhos de uma, disse assim, você é mãe? Ela disse, sou. Não faz isso comigo. Eu preciso disso. Ela me levou. Quando eu cheguei lá, eu nem prestei atenção se tinha mais algum corpo, porque eu só estava nele. Aquela coisa linda, dormindo. Parecia que ele estava no quarto dele. Coisa mais linda do mundo que Deus me deu. Não tinha um vestígio de sangue de Breno. Eu achei tão cuidadoso que isso ficou marcante para mim. Não é porque ele morreu que vai costurar de qualquer jeito. Quem fez com a maior delicadeza. E Deus ainda deu um jeito de mandar me avisar que ele foi cuidado o tempo todo. Que é outra história. Quando eu saí de lá, eu fui para o outro hospital, onde a mulher dele estava. Naquele hospital, quando eu cheguei lá, eu fui tratada como qualquer coisa. Eu não estou aqui para degredir a imagem de ninguém. Eu estou para relatar a verdade que eu senti na pele. E quem estava naquele momento lá, que vai ver,
que o que eu estou falando bate com o que aconteceu comigo lá. De repente, eu estava numa sala que estava todos, não veio ninguém. Todos fizeram assim, ó. Me deixaram sozinha. E trazendo para a realidade de hoje e do sepultamento da mãe dela, esse comportamento deles não era para eu estar estranhando tanta coisa, entende? Mas eu fui por ela, pela Maiara. Saí de lá, fui resolver as coisas do meu filho, né? Graças a Deus eu tinha condições de sepultar meu filho. Dei a ele um enterro digno, um sepultamento digno. Era o mínimo que eu podia fazer. Mas também ninguém nunca perguntou, está precisando de alguma coisa? Né? Fui com todo o coração o sepultamento da mãe dela. Lá sim, passavam por mim, parecia que nem me conhecia. E eu não fiquei 10 minutos lá para eu não me estressar, porque eu já estava no calor da emoção de tanta coisa, que quem era para estar assim era eu, mas foi o contrário, porque todos lá sabiam que podia acontecer isso. Inclusive, quando eu fui lá na Unimed, eu estava falando com a psicóloga, e aí o tio dela entrou dizendo que Breno não resistiu. Então era ser muita coincidência. Ele está falando de um Breno que era o mesmo Breno meu, que se jogou para salvar a vida da filha. E aí a avó dela disse para mim, por isso que eu não queria aquele revólver lá em casa. Então eles sabiam que existia uma arma. Se o revólver estava na casa da sogra, estou dando um exemplo, significa que eles tinham medo de acontecer alguma coisa, o cara pegasse a arma. Para quem? Para Breno? Tem outras coisas por trás disso. Porque se eu sou casada com uma pessoa e tira o revólver da minha casa e leva para casa de uma colega, significa que a ameaça é dentro da minha casa. Meu marido pegou para tentar isso, aquilo outro, com a minha filha, com o meu genro. Pronto. E aí, a avó dela disse para mim que pediu para ela se separar dele, de ir embora. Aí todo mundo vai dizer que naquele dito dia ela ia se separar dele e ir embora. Claro que não. Claro que não. Porque a minha nora disse a mim isso. A gente ia se separar dele e a gente ia embora. Agora todo mundo pode dizer alguma coisa. Né? Agora não tem ele para falar. Não tem, né? Não tem. O que ficou para mim foi o quê? Só essa amargura. Eu não tenho mais vontade para muita coisa, mas eu já sou muito grata a Deus de estar até aqui. Todo dia, quando dá meio-dia, eu agradeço a Deus de ter chegado ao meio-dia. Quando chega a noite, Deus, obrigada pela minha noite. Porque eu não posso ir embora. Porque se eu for embora, meus filhos vão dizer o quê? Por conta do meu irmão, minha mãe se jogou nessa situação. O que é que vai ser duas crianças? Jane, como que foi perder o seu filho num crime tão covarde e descobrir que todo o sistema, desde o sistema mais basiquinho, que é o do condomínio, até o sistema que a gente sabe que ter uma justiça é quase impossível, que é mexer com o SAMU, que foi uma negligência terrível, mesmo tendo câmeras, mesmo tendo tudo provando, nada foi feito até hoje, nem vai, aparentemente. E a PM, né? Então, assim, é mexer com um sistema gigante, onde o corporativismo se alimenta das tragédias e encobertam todos os erros, como se fosse pessoas morrendo, como se fossem objetos sendo enterrados. Como foi descobrir tudo isso? Como foi descobrir que o SAMU negou a oportunidade do seu filho
estar vivo, porque 2 horas e 40 minutos, seu filho lutou para estar vivo. Como tem nas câmeras, eu só coloquei essas imagens, mas no seu Instagram tem, no primeiro episódio que a gente fez, a gente mostrou também, mas mais fácil ir no Instagram, né, do Justiça por Breno, que o seu filho, por 2 horas e 40 minutos, lutando por justiça, onde ele já não tinha mais força, ele ficou caído e com o pé, tentando chamar ali ajuda, e nos andares, entra um vizinho, sai não sei o quê. Como foi saber que o seu filho, o Si, né, que eu falei logo no começo no texto, o Si, mas o Si estava muito próximo, era só as pessoas ser humano, né? É só ser humano. E aí o SAMU chega, em vez de prestar socorro, pede o RG. Eu nunca vi isso na vida. Nunca vi isso na vida. Como foi, Jane? Quando completou 1 ano, eu fui para frente do condomínio. Eu coloquei flores, um cartaz. E os vizinhos estavam meio um pezinho atrás para querer descer. E o meu coração de mãe rasgou naquele momento. Porque já não era o que falava, já era uma mãe que estava implorando por um abraço. E eu me lembro que chegou várias pessoas, mas teve uma senhora que ela me abraçou, me deu beijo, me pediu perdão, né? Ela disse que por volta, Breno estava tentando, como ela estava sozinha com o neto, estavam tentando abrir, era ele querendo entrar. Só que ela disse que não abriu porque ela não sabia. Por quê? Sabia que o condomínio estava sendo assaltado. É o que da questão. Aí você vai entender tudo, porque hoje eu já entendi tudo. O condomínio estava sendo assaltado. Ela não ia abrir a porta. E não só foi uma pessoa que me disse isso, né? Mas o condomínio, quando eu falei com que ela hoje é a síndica, que ela quer responder pelo marido, ela disse que ia me dar as imagens, sabia que ia se prejudicar, mas ela ia dar as imagens. Ela chorou junto comigo, mas também ela não me deu. Provavelmente o advogado dela orientou, não dá. Porque ninguém me deu essas câmeras. Ninguém. Nem a mulher, ninguém me deu uma imagem de nada. Mas Deus não deixa nada em oculto. Eu recebi, as imagens que eu tinha, era essa do pezinho. Porque Breno, quando não tinha mais força, ele deitou e ficou, para você ver, estava o tempo todo lúcido. Ficou com o pezinho subindo e descendo. Entra o primeiro morador, passa por cima, ele ainda consegue sentar. Essas daí são as segundas imagens. Eu tive a infelicidade de pegar maus profissionais. Só me fez iludir, gastar o dinheiro que eu não tinha para nada. Porque tudo que eu descobri, o pouco que se tem, para mim é muito, porque foi eu e Deus. E uma advogada, a doutora Patrícia, que foi me orientando em algumas coisas. Muito grata a ela. E ela nem fazia parte do processo que estava indo. E aí, o que é que acontece? As imagens chegaram. Era para chegar 5. Aí, só que aí teve um negócio que aconteceu, que aí o rapaz se tocou o que estava acontecendo, mas chegou pelo menos uma. Se tinha uma, tinha que ter mais. Com certeza. Né? E foi o que aconteceu. Aí, na época, eu fui na Direitos Humanos daqui de Recife. Fui lá falar com a Lucinha. E aí... Lucinha, quem é Lucinha, Jane? Para quem não é daí tá. de Lucinha Pernambuco. Mota. Lucinha Mota, que era secretária de Direitos Humanos. É a mãe de Beatriz de Petrolina.
né? Ela melhor do que ninguém para poder entender o tamanho da minha dor, porque ela também tinha perdido uma filha, né? E aí ela mandou pessoas resolverem, me ajudarem, pediu para poder conseguir as outras imagens. E foi isso que aconteceu, né? Inclusive, o DVD que eu tenho, um CDzinho que eu tenho, foi das pessoas que trabalha na equipe dela que disse para mim, que eu não me esqueço nunca mais, eu acho que seu advogado não está querendo dar um desfecho nessa história, alguma coisa assim. Me deu a entender que tinha algo errado, porque as imagens estavam lá, ele aqui não foi buscar, ficou naquela, sabe? Resumindo, Camila, tudo de Breninho foi eu. Eu pedia para dar um jeito de pegar o telefone, o celular. Eu sabia disso que estava acontecendo no celular. Porque antes da minha nora deixar de falar comigo definitivamente, ela esteve na minha casa e eu perguntei para ela, olhando nos olhos dela, o que aconteceu? Que no grupo do condomínio está dizendo que que o condomínio está sendo assaltado. Ela olhou para mim e disse assim: não, eu não estou no grupo do condomínio, não. Aí eu peguei e disse para ela o seguinte: pois chega em casa e olha no celular da sua mãe. Até hoje eu estou esperando a resposta. Jane, o porquê passa na sua cabeça assim, o porquê que a pessoa que foi salva pelo seu namorado, que morava junto, por que não ajudar? O que passa na sua cabeça? Nossa, eu vou te ser bem sincera, eu não tenho noção do que possa ter passado na cabeça dela, não. Agora, eu não tenho deixado ele lá, não. Primeiro, ela disse a mim que tinha desmaiado. Então, eu imaginava que ela tinha realmente, de fato, desmaiado. Quando eu peguei as imagens, claro que eu sei que ela estava muito aperreada naquele momento. A mãe dela e meu filho. Acredito que existia amor entre eles. Mas me bateu uma certa revolta quando eu vi ela saindo na cadeira de roda. Não que eu desejasse o mesmo para ela, Deus me livre, não é isso. Mas, tipo assim, eu tô na cadeira de roda, mas eu vou puxar você, vai vir comigo. Eu Ali tô não era. bem, né? Eu tô É, bem, apesar do é, emocional estar destruído. Né? Ela viu a mãe dela, é, né, ser com assassinada, pelo amor de certeza, Deus. com certeza. Imagina o que, É, se é que passou alguma coisa na cabeça dela. Vamos dizer que isso não tenha passado na cabeça dela, tá? Que vamos dizer que o trauma foi, e foi mesmo, né? Não tem como falar que não foi, até teve um tiro de raspão nela, vamos dizer, mas ela não estava sozinha naquele elevador, quando ela pois estava é. de cadeira de roda. Pronto, é isso que me intriga. Porque um primo dela, quando a gente estava no sepultamento da mãe dela, ele dizendo ao meu esposo: não, não demoramos, não, chegamos rápido, com 10 minutos. Aí meu esposo, sim, mas chegou com 10 minutos, mas fizeram o quê? Então agora não é dentro de 10 minutos. Então vamos lá. Eu tenho as imagens do primo com mais dois amigos. A prima estava lá, a tia estava lá, o tio estava lá. 6. Isso é que eu contei por cima. E o Salvar o Robson. cachorro. E o Robson. E O salvar Robson o cachorro. É salvou o isso? cachorro. É, esses três foram lá para pegar Bardot, né? O único que eu vi emocionalmente procurando, tipo assim, com a mão na cabeça, sem acreditar o que estava acontecendo, foi o Robson. Ela também. Eu não duvido, jamais, jamais, jamais. Não, Mas não eu tem não como entendo, duvidar. né? Eu não entendo que não teve um pé de pessoa que disse assim, eita, vou descer para ficar olhar, ver Breno. O que não dá pra entender é por que que eles lembraram. Gente, pelo amor de Deus, eu amo cachorro. Eu tenho meu cachorrinho. Mas assim, você lembra de salvar o cachorro que não tá baleado, nada. Tá numa cena terrível, que tem que realmente tirar. Mas existe um ser humano baleado no elevador
E as pessoas estão usando apenas um elevador porque o outro elevador existe essa pessoa ali morrendo. E eles lembram de tirar o cachorro, de salvar um, de tirar o outro, de subir e descer, porque 2 horas e 40 minutos, para quem chegou em 10 minutos, então vamos dizer 2 horas e 30 minutos, eles não lembraram nenhum momento de salvar quem deu a vida por aquela pessoa que estava numa cadeira de roda? É uma pergunta tão simples de ser respondida por quem viveu ali, e até hoje ninguém conseguiu responder, de 4 anos, ninguém conseguiu responder para essa mãe o porquê que não lembraram. O porquê que não lembraram. E aí, tá bom, vamos falar, as pessoas ali não têm obrigação nenhuma, teria obrigação moral. Não vamos dizer dos envolvidos, mas aqueles que chegaram pós, esquece essa questão de moral, que isso não existiu. Mas aí você bate de frente com a outra barreira, que é o que eu falei antes, o sistema. Advogados que pegaram causa para aparecer, porque era um caso midiático, e não fizeram nada. Você tem nada do SAMU, que nada se diz, ou disseram alguma coisa? Disseram? Eles disseram que tinha feito os procedimentos corretos. Pediu RGR, procedimento do SAMU? Não, eu o SAMU, que eu perguntei. saiba, Não, é salvar. olha, pois é. Eles disseram que... Não me disseram que pediram nada, não. E eu, Camila, como eu sou uma pessoa leiga, eu vou bater de frente com quem? E como que surgiu? Se eles não te disseram da RG, como que surgiu que eles pediram RG? Porque o Robson estava lá. O Robson estava lá e disse que demorou bastante. Entendeu? E aí, o que é que acontece? O Robson não estava lá. Quando o SAMU chegou em cima, no 4º andar, o Robson, eles entraram e o Robson perguntou pro Breno. Aí, uma das pessoas da equipe do SAMU que estava no apartamento, no 4º andar, disse que Breno estava lá embaixo. E ele perguntou por que não levaram o Breno para o hospital. Aí elas disseram lá, porque não tinha nenhum documento e nenhum acompanhante. Gente, pelo amor de Deus. Que é isso? E eles fizeram os procedimentos 2 horas e 40 minutos depois. Entendeu? E aí, qual é a justificativa da PM? Como nós vimos no vídeo no começo. Qual a justificativa da PM também? Nunca me Que deu a abre a porta e justificativa. fecha. Para mim, a justificativa da PM, nessa concepção, o advogado tinha dito a mim que eles achavam que era um assalto. E tinha uma pessoa morrendo. Aí o SAMU não é julgador de nada, né? O SAMU tem que salvar. E aí, cadê o porteiro para falar que não era ele? Cadê o condomínio para falar que não era ele? 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos. Concordo plenamente. Não tem justificativa. O porteiro, na verdade, ele não era o porteiro do dia. Aquele ali era um zelador, estava sem porteiro. Mas que fosse se fosse sei lá, que se fosse um morador que tava lá, que tem hoje portaria, que é essas portaria inteligente, que não tem porteiro. Que fosse um morador que foi lá e viu, qualquer ser humano, qualquer um que viu, aconteceu, não precisa ser porteiro. Gente, a gente não tá preocupado aqui qual era o cargo de cada um. Porque o síndico não fez nada, a mulher do síndico não fez nada, nem sei, o síndico não tem boca, ele precisa da mulher para falar por ele. Também já mostra aí uma incompetência geral aí de todo mundo, porque o síndico que é síndico não fala, quem fala é a mulher do síndico. E tá tudo certo. Quem tem que responder é o síndico, não a mulher dele. A mulher dele não é nada, é a mulher do síndico, só a mulher do síndico. Ali vamos falar de instituição.
É a mesma coisa, agora a gente tem um presidente, quem fala é a mulher do presidente, o presidente não fala. Não, quem tinha que falar era o síndico não fala. Se era porteiro, se era zelador, se era flanelinha, se era vendedor de bala, não importa. Foi visto. E ninguém, em 2h40, ninguém fala, o que tá baleado... Porque, assim, quem tirou a vida do seu filho e tirou a vida da ex-mulher, se matou. Então, todo mundo já sabia. Aquele que viu, pouco importa o cargo dele, sabe que o que tá no elevador não era, que o que tá no elevador era um morador. E aí aquele morador que pula o corpo do seu filho, que ali nem era um corpo, era uma pessoa, porque ele estava vivo. Seu filho fala alguma coisa para ele que a gente não sabe o que falou. E aí? Nada Ele é não foi feito. nem depor. Tá lá. Nem foi depor. Nem foi depor. E aí a polícia, no vídeo que a gente mostrou no comecinho, abre a porta do elevador e nada é feito. E 4 anos você vem buscando justiça. E nesses 4 anos, o que esse pedido, esse desespero e o luto fez com a mãe do Breno? Ai, meu Deus. Esses 4 anos, muito árduo, muito pesado. Esses 4 anos, diante de tanta impunidade, de tanta incerteza, de tanta falta de verdade, eu gritando para os 4 cantos, e não ter um filho de Deus que pudesse me ajudar, me orientar do que fazer. Eu não sou de ferro, né? A avó de Breninho, ela entrou em depressão e foi a óbito. E no meu caso, eu terminei desenvolvendo câncer de mama. E aí ficou mais pesada, né? Porque hoje eu luto com a minha saúde. Quando foi em 2025, no ano passado, deu metástase na minha cabeça. Por isso que meu cabelo é curtinho. Mas está crescendo, graças a Deus. A minha expectativa de vida está tudo na mão de Deus. O meu respirar pertence a Deus. Mas é muito sofrimento, é muita dor. Muitas coisas. A minha vida de empreendedora já não existe mais, né? Porque eu preciso cuidar da minha saúde. Então, aquela mulher feliz há muito tempo, já nem sei mais onde ela está. Hoje eu tento sorrir, porque eu tenho motivo para sorrir, porque Deus me deu um lindo dia, vai me dar uma linda noite e um lindo amanhecer. Eu sinto muita saudade de Jane. Eu tenho muito orgulho de mim também, porque eu tento passar para meus filhos uma mãe que está aqui para tudo, mas que, na verdade, eu não sei o dia da manhã. E o desejo do meu coração hoje é criar meus 2 filhos e fechar o ciclo de Breno. Esquecer ele jamais, e nem quero, Deus me livre. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria tudo de novo. Porque ser mãe de Breno é uma dádiva divina, foi uma dádiva divina. Meu primeiro amor. Às vezes eu fecho meus olhos e fico olhando para ele sorrindo. Um dia desse eu estava chorando aqui, por conta de uma música que eu me lembrei quando ele era bebê. Então, assim, eu tento o máximo não deixar cair por conta dos meus filhos, né? Porque eles são muito novinhos. Mas o que eu peço a Deus é a minha saúde. É a única coisa que eu peço. Que Deus me dê minha saúde para eu chegar, ver a formatura dos meus filhos. Eu não coloquei o anel de Breninho, não, mas eu vou botar de Juninho e de Izzy, se Deus quiser. Porque Deus é justo.
Mas se ele achar que eu devo ir, tá na mão dele tudo. Mas eu queria muito poder, meus filhos terem memórias maravilhosas, sabe, Camila? Porque é muito sofrimento para meus filhos, Camila. Para Juninho e Maria Isis, sabe? Então, assim, queria que a minha vida voltasse a ser um pouquinho como ela em alguns aspectos, né? Mas, Jane, no começo desse ano, desde, como eu falei, né, desde o comecinho, você esteve aqui com a gente e a gente vai tendo sempre contato. Às vezes eu demoro para responder, mas eu demoro para responder. Assim, eu acho que a única pessoa que eu não demoro para responder é o Lucas, entendeu? Que eu atormento ele 24 horas. Mas fora o Lucas, que tá aqui me aguentando, eu demoro para responder todo mundo. Porque é muita mensagem, então vai ficando lá embaixo, mas a gente tem sempre um contato, a gente sempre está se falando. Inclusive, a gente tem um projeto que a gente está junto também, que a gente vai eternizar a história do Breno, porque ele, já que a justiça no nosso país não quer fazer nada, e aí eu vou entrar nesse assunto, que é um absurdo, o que aconteceu no começo desse ano. Então, assim, já que a justiça não quer fazer nada, a gente vai ter que mostrar para o mundo quem foi o Breno e que, mesmo sem justiça, a gente vai eternizar o nome do Breno. E isso a gente vai acabar uma partezinha bem pequenininha, porque isso não vai voltar nunca a felicidade real, mas a gente vai conseguir honrar um pouquinho o que fizeram, né, com a mãe do Breno, que luta, 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 nada, 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 e nunca chega a lugar nenhum, porque todo mundo finge que vai fazer alguma coisa e não faz nada. No começo desse ano, você esteve em Brasília, e aí me deu um ciricutico, eu fiquei desesperada e fui falando com o Flávio, do caso do Rodrigo Castanheira, fui falando com ele, fui falando com o pessoal ali do pod delas, ali do podcast de Brasília, eu fui falando, falei, olha, essa mãezinha precisa chegar na senadora Damares, então me ajudem. Vocês têm o caminho, eu tenho o contato dela, mas eu não tô aí. E você foi para Brasília, você esteve com a senadora Damares, você contou a sua história, e aí eu queria que você contasse para nós como foi esse encontro com a senadora Damares, e aí eu vou mostrar, logo depois que você falar, uma resposta que veio pós a sua visita, e aí eu falo outras coisas também. Mas conta para nós como foi essa visita com a senadora Damares lá em Brasília. esse encontro foi maravilhoso, né? Ela muito gentilmente parou para me ouvir, né? No tempo dela, não teve pressa, expliquei tudo o que estava acontecendo. Ela até perguntou: você já não tinha vindo aqui antes? Não, não, eu nunca tive essa cabeça, né? E não tinha ninguém aqui que quisesse que eu fosse para frente com isso. Hoje eu vejo por esse lado, né? E aí eu disse para ela que não. E aí ela viu esse vídeo que você postou, que Breno cai, a pessoa passar por cima, ela ficou horrorizada. Horrorizada. Então eu saí de lá com a expectativa a 1000, né? Porque ela disse o que ela ia fazer. Ela ia enviar um comunicado para Recife pedindo, no meu modo de entender, querer saber o que foi que eles fizeram de fato, né? E aí eu ficava perguntando, passou meses para ele retornar essa mensagem para ela. E aí a mensagem você já sabe qual é, que Eu vou pedir para o Lucas só colocar aqui o print. Eu não vou mostrar o áudio, tá? Mas eu vou falar sobre o áudio. Mas o print da resposta foi esse que está aqui na tela. Eles mandaram essa resposta e aí a Jane mandou para mim e logo automaticamente mandou ali para eles falando: olha, eu não entendi, né? Qual é o sentido? Lucas, deixa eu só mexer aqui no mouse, por favor. Aí falou: qual é o sentido, né? Peraí, deixa eu só pôr aqui para mim. Não, acho que eu fiz errado aqui, né,
Lucas? Tá, pera só um minutinho, gente, para mim conseguir ver a tela. Isso. E aí ela falou qual é o sentido da mensagem, que eu não entendi direito, e aí eu não vou colocar no ar o áudio por respeito, por ética, e também para não ser processada. Mandou o áudio e nós ouvimos o áudio encaminhado para a dona Jane. E nesse áudio eu até escrevi, porque eu falei, eu não posso esquecer exatamente do que eu tenho que falar, né? Tudo que ali foi passado no áudio para a Jane é verdade, tá? Ela disse que o Senado não pode fazer nada, porque aí é a questão da Constituição, do Judiciário e tudo mais. E realmente, o Senado ele não pode obrigar o Judiciário ou a polícia a agir, certo? Mas isso não encerra a responsabilidade de quem foi provocado. Isso quer dizer que eles podem sim fazer muitas coisas ainda, não é simplesmente lavar as mãos e falar não temos mais o que fazer. Então, ali, a Comissão dos Direitos Humanos, eles têm o dever de acompanhar, de fiscalizar e de cobrar esclarecimento sempre que uma família aponta dúvidas sobre o caso. E é exatamente isso que a gente estava esperando, né? Que eles agissem e não simplesmente lavassem as mãos, né? Aí, eu falei para Jane, Jane, na verdade estão lavando as mãos, mas não querem fazer. Porque eles têm sim a obrigação de pedir fiscalização em tudo, entendeu? Então, é triste, porque a gente se movimentou, a Benigna lá do Pod Delas em Brasília acompanhou a Jane, o Flávio, eu daqui de longe, mas acompanhando, falando, a gente, na expectativa que os direitos humanos ali, que o gabinete da senadora Damares iria fazer alguma coisa e nada fez, né? Então, é muito, muito triste. E não é um favor, né, que eles estariam fazendo para a Jane. Era questão de respeito mesmo pelo Breno, era questão de respeito por todas as famílias que estão acompanhando também o caso da Jane e não vê justiça, né? E não vê justiça. Então, foi triste ver. E aí eu ainda escrevi que eu falei, eu não posso deixar de falar, né? Que a pior resposta de uma mãe não é receber um não, é o silêncio. Que enquanto houver dúvidas relevantes levantadas por uma família, nós não podemos nos calar e a gente precisa continuar cobrando, né? Não é vingança, não é política isso. Porque eles estão sentados lá no gabinete como senador, como senadora, e não é uma questão política só, é uma questão de ser humano. Vocês estão ali pelos direitos humanos e simplesmente lavaram as mãos, né? Então, assim, enquanto a gente estiver aqui no Crimes e Efeitos, a gente vai lutar para que esse silêncio ele comece a ser minimizado e comece a ter mais atitude. Então, assim, o Gabinete dos Direitos Humanos da senadora Damares tem o direito e o dever está acima do direito, nesse sentido. Eles têm o dever de cobrar. O judiciário, sim, eles têm o dever de cobrar o que está acontecendo e de saber o que está acontecendo no caso. E não simplesmente falar, a gente realmente não pode mandar no judiciário. Realmente não pode mudar vamos dizer, na polícia. Não pode. Mas pode e deve sim cobrar respostas. E nada fizeram. Então, assim, eu lembro que eu fiz até um stories falando assim, não fique muito feliz, porque isso só... Você lembra, Jane, que eu fiz esse stories? Eu falei, isso não é a solução. Vamos esperar para ver se eles vão fazer alguma coisa. No fundinho, eu estava até duvidando. E, infelizmente, a resposta foi, a gente não pode fazer nada. Pode e deve. Vocês devem cobrar todas as respostas de todos os meios e saber o porquê que nada está andando no caso do Breno, assim como milhares de casos que também não andam. Então, é um dever dos direitos humanos, é um dever de cobrar respostas. Então, se não cobrou resposta, é porque também não está muito preocupado. É uma pena. E aí, Jane, como que foi chegar e ter essa esperança e tomar de novo um balde de água fria? É ruim, né? Porque já não basta tudo que eu já estava passando. Não é que ia trazer meu filho de volta, mas eu ia
encerrar com tudo esclarecido, para saber qual era o norte que eu ia tomar. Tá entendendo? Ó, Então, sua filha assim, chamando aí. então, o que é que acontece? O que é que acontece? Saber que se eu fui para uma pessoa que poderia me ajudar, para que meio é que eu vou? Para onde é que eu vou? Qual é a porta que vai abrir para mim? A única pessoa que está interessada em saber disso tudo sou eu e mais ninguém, né? Agora, se eu fosse um filho de algum deles importante, né? Se fosse uma família importante, né? Com certeza, até o vento que entrou dentro do elevador ia saber exatamente. Tá Não, entendendo? você em um mês estava tudo resolvido. Tava. Você tá entendendo? Mas assim, como é mais um número para estatística, né? É mais uma mãe que chora e depois vai passar. Só que Deus que me perdoe, não só foi só o luto. Por conta do luto, tem outro problema de saúde. E aí eu não sei até quando, né? Não é que eu diga assim, ah, não, tá na mão de Deus a minha vida. Mas olha quantas coisas acarretaram. Quantas? E a falta da resposta, Camila, para uma mãe e um pai enlutado, ela mata mais do que o filho que vai embora. O silêncio, ele maltrata muito. O silêncio. É por isso que dói, né? Saber que você estava dentro de um gabinete de uma senadora que representa os direitos humanos. Então, assim, seu próprio médico já disse que o seu emocional é que ocasionou a sua doença. Então, isso não é Sim, uma especulação nossa, não é uma, né? A gente não está romantizando nada, né? Se é que dá para romantizar num cenário como esse, sim, né? Mas o seu próprio médico, ele já disse isso. E aí você está num gabinete dos direitos humanos, onde a pessoa te conheceu, viu todo o cenário, e a resposta vem que eles não podem fazer nada? Pode, eles devem cobrar as investigações, cobrar tudo que eles têm de direito de cobrar. Claro que eles podem. Como assim não podem? Então, para que o senador está lá? Se o senador não pode fazer nada? O que eles estão fazendo sentado lá? É ridículo, é absurdo. Então pode sim, e deve. Mas ok, deram essa resposta, agora a gente vai lutar para acontecer, né? E aí vem a questão, a gente vai lutar. Mas que advogado que vai pegar a causa sem querer levar nada? Que hoje em dia parece que os advogados estão querendo mais fama do que realmente se mostrar efetivo na sua profissão. Tá difícil, porque todos os casos que vão chegando aqui para mim, todos estão com problema de advogados. Na hora que acontece o caso, chove advogado. O famoso pro bono chove. Passa 5 meses, 6 meses, 1 ano, acabou. Então, assim, Diane, o meu apelo é que se alguém estiver assistindo, que seja da área jurídica e que esteja com realmente com vontade de exercer a sua profissão e que tenha empatia pela causa de familiares de vítimas, que fale, que entre em contato, se quiser entrar em contato direto no Instagram da Jane, que eu vou deixar nos comentários, quiser entrar em contato aqui com a gente passa, porque a gente não pode aceitar. Muitas coisas já prescreveu, né? Eu não mostrei tudo aqui que eles mandaram, mas algumas coisas já prescreveu. Não sei se era a intenção, ai de mim falar isso, mas pode, né? Quem sabe? A gente não sabe se foi a intenção realmente ficar empurrando com a barriga e as coisas vão prescrevendo. Mas ainda sim, assim. Oi? concordo plenamente, empurrar com a barriga. Triste, muito triste. E assim, não é só uma mãe, são irmãos, é o padrasto, é o pai, é todo mundo sofrendo. Mas existe só uma pessoa que está lutando.
que é sempre a mãe, né? Assim, a maioria das vezes, não vou falar sempre a mãe, porque a gente já teve casos aqui de pais, mas geralmente é as mães que estão à frente. Só que assim, a sua saúde, ela tá aí. E aí você tem um problema com a saúde também. Porque aí começa a outra máfia, né? Gente, que mundo é esse que a gente está? É a máfia, é o sistema de saúde, que aí a gente fala do SAMU, é o sistema da PM, e aí a gente tem os convênios médicos que também não fazem. Meu Deus! Eu estou numa briga aqui com o meu plano, a Apvida, para eles liberar a minha medicação. O valor custo dela é de 86 mil. 86 mil. Era para estar brigando? Já faz, sabe quantos meses? Completou 2 meses. 2 meses sem tomar Sem medicação. medicação. E o tratamento foi feito errado. Fizeram um tratamento errado numa pessoa que teve câncer de mama, que deu metástase, já operou a cabeça. E depois que ela operou a cabeça, descobriu que o tratamento estava errado. Olha, você tem que lutar contra o país inteiro. Porque tá tudo... É isso, a gente precisa de um advogado que seja advogado. Precisa. E precisa ser um advogado que não tenha medo, porque aí é mexer literalmente com todos os sistemas, né? É saúde, é polícia. Olha, Jane, eu tô aqui para te dar voz. Sempre que você precisar, aquilo que eu puder fazer, eu faço. Juro que eu achei que daria certo quando você entrou no gabinete da senadora Damares. Eu tinha uma pontinha de desconfiança, mas a confiança estava maior. Não deu certo. Vamos ver qual caminho agora a gente vai seguir. Mas enquanto você precisar do nosso espaço aqui para ter voz, a gente está aqui. Jane, eu quero que você me fala qual a sua expectativa. Se é que tem, mas eu tenho, porque você tem 2 filhos ainda. Mas qual a sua expectativa hoje? Hoje é minha saúde. Para criar meus filhos. Literalmente a minha saúde. E eu queria muito poder fechar esse ciclo de Brenil. Sabe, hoje o que é mais precioso para mim é a minha saúde. Para eu criar meus filhos. E tem hora que eu acho até que eu nem vou conseguir tanta coisa. Você vive o luto do seu filho e o seu próprio luto, porque você não sabe o dia de amanhã. É isso. Na verdade, eu não tive nem o tempo de viver o luto do meu filho. Eu já fui de um luto entrando numa luta para entender o que estava acontecendo. Essa é a verdade. Se você pudesse ter 5 segundos com seu filho, de novo, 5 segundos. Ia beijar, ia abraçar, sentir o cheirinho dele e dizer que eu tô morrendo de saudade. Jane, obrigada novamente por você ter aberto aqui novamente a sua ferida, a sua dor. Eu espero que em não sei em quanto tempo a Kátia Goulart, que você me apresentou a Kátia, demorou 10 anos para ter justiça. Eu ainda creio que em algum momento você vai ter alguma resposta. Porque a justiça, o que é a justiça, né? É você ter um papel só. Porque trazer seu filho de volta não vai trazer. Mas você ter a resposta. Seja ela qual for. Isso. Né? Isso. Seja ela qual for. Estamos aqui, lutando para que você tenha essa resposta. Para que os teus filhos tenham a resposta também.
Eu recebi uma carta, obviamente eu não vou colocar aqui no ar, mas eu recebi uma carta que a Jane me mandou, da filha dela, escrevendo pro Breno. Eu estava indo num evento, foi a semana passada, eu estava indo num evento, comecei a chorar, eu falei, meu Deus, como que eu vou? Toda borrocada de maquiagem, toda borrada. Eu comecei a chorar. Falei, meu Deus. Então, assim, essa resposta não é só para mãe do Breno, é para os irmãos também, que precisa muito de uma resposta. Quando vier a resposta, o que você vai fazer? Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Assim, aí a gente já encerra. Quando Além de vir para São Paulo me dar um abraço. quando vier a resposta... O Lucas falou que o abraço nele também. Também, querida. Eu acho que foi a noite, vai ser a noite que eu vou verdadeiramente dormir. Vou dar um passo somente para minha saúde, definitivamente. Mas eu quero pegar 3 dias, sair com meus filhos, ter momentos bons, sabe? Sair com meus filhos, perguntar a eles o que é que eles estão querendo, vamos para onde. Ter esse momento, porque Breno fazia muito isso com eles. Então, eu devo isso para eles. Só que no momento eu não consigo fazer nada, eu me sinto presa do mesmo jeito. Então, tá na mão de Deus. E eu creio que vai dar certo. Jane, uma pergunta que eu ia encerrar, mas aí veio uma outra pergunta na minha cabeça. Alguém foi te oferecer algum tipo de auxílio? Auxílio de quê, linda? Nunca! Nunca! Nem psicológico, nem financeiro, nem nada, porque assim, uma tragédia aconteceu e Não. parou a vida de vocês. Aqui em Recife, já veio em relação a isso. Entendeu? Em relação a isso, mas em tempo de auxílio, alguma coisa assim. Não. Quem que trabalha hoje? Meu esposo. Entendeu? É isso. Mas Deus é Jane, bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Jane, eu vou colocar seu Instagram aqui nos comentários, para que as pessoas entrem lá, porque hoje página de familiares de vítima não é para ter seguidores, é para ter força, Sim, é para ter voz quando isso. for buscar alguma coisa, né? Isso. Então, Eu vejo por isso também. sim, porque hoje, infelizmente, se você não está na mídia, praticamente você não vai ter justiça. Essa Mas, é a realidade. mas eu vou te falar uma coisa, Camila. Desculpa que você já estava encerrando, mas Que eu vontade. descobri que até no luto as pessoas são egoístas. Até quem perdeu, Camila, não consegue se colocar no lugar do outro. Olha, minha filha, se um dia, Deus sabe o meu coração, se é para mim ter algo, se não for para me ajudar o próximo, que o Senhor Jesus nem deixe chegar até a mim. Porque o que eu sinto, eu sei que você sente, eu não puder dar a mão também, não tem sentido. Entendeu? Mas as pessoas, fiquem cientes que são egoístas até no luto. Isso que você falou é muito real, assim, né? Eu não sei, não conheço essa dor, eu sempre falo isso. Graças a Deus eu não conheço essa dor, mas há 2 semanas atrás eu tive uma pontinha. Meu filho sofreu um acidente e quem me avisou foi a delegacia de homicídios, que bateu meu nome lá, o sobrenome, né? Foram 40 minutos até eu chegar no hospital, com a certeza que meu filho não estava aqui. Aí chegou para mim foto, vídeo, e quando chegou tudo isso para mim, eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, foram 40 minutos, eu nem vou falar, que senão aí eu choro mesmo. Mas eu, graças a Deus, eu não conheço essa dor. Graças a Deus. Mas eu vejo muitos familiares de vítimas, e eu já ouvi isso. Mas ela tem outros filhos. Gente, pelo amor de Deus. Ninguém substitui o outro. Mas o meu filho era único, a minha filha era única. A única coisa que eu respondo, já parou para pensar
o que é estar morto, vivo, tendo que sorrir sem querer sorrir, tendo que viver sem ter força de viver simplesmente porque o outro precisa de você. Então, assim, eu vejo que tem isso, essa coisa de uma disputa de ou porque um é filho único ou porque o outro tem... Dor é dor. Dor é dor. As pessoas têm que parar de disputar. É disputa atenção, é disputa dor. E eu falo, eu estou numa causa que eu não conheço a dor. E eu não tenho esse negócio, eu quero ajudar. E quem está na dor, eu vejo que existe realmente essa disputa. E é triste, porque a gente está tudo em busca da mesma coisa, de justiça, de paz. É muito triste. Não é todas as pessoas, são poucas pessoas, mas aquele pouco que faz aquele movimento que incomoda. Mas, Jane, você sabe sua verdade e é isso que importa, né? É o que importa, mas que existe isso, existe. Isso me incomoda também. Imagino vocês que passam. Lucas, você tem alguma pergunta? Fala no microfone, Lucas. Não tenho nenhuma, não. Então tá bom. Não tenho nenhuma pergunta, não, mas é mais para dizer que a sua dor, ela ultrapassa as fronteiras e se conecta com muitas pessoas e não é uma luta só sua. E com o tempo você conseguiu despertar isso nas pessoas e conta comigo também. Obrigada. Jane, novamente, obrigada. Eu vou encerrando aqui. Novamente, obrigada. Eu não estou conseguindo sair daqui, o Lucas. Eu que agradeço. Quero mandar um... Oi, pode falar, desculpa. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom poder falar do meu filho. A gente tem que falar. É um coração que fica quentinho. Sabe? E eu me sinto muito bem. Eu quero que você mande um beijo para os seus filhos, para Maria Isis, que falou mãe aí atrás. Manda um beijo para ela. Mando sim. Muito obrigada a você e a Lucas. E lembrando que Deus é bom o tempo todo. Quando as câmeras forem desligadas, Dona Jane continuará sendo mãe, mas continuará sendo mãe de um filho que nunca mais voltará para casa. A entrevista termina aqui. A dor dela não. A cadeira de Breno continuará vazia, o aniversário dele continuará chegando, o telefone nunca mais tocará com a voz que ela esperava ouvir. E amanhã, quando todos nós voltarmos para as nossas rotinas, ela acordará para enfrentar exatamente a mesma ausência. E é por isso que esse episódio não é apenas sobre o Breno, é sobre todas as mães que aprenderam a sobreviver depois que a violência levou embora a melhor parte da sua vida. Se existe algo que a sociedade não pode permitir, é que essas histórias sejam esquecidas, porque uma vítima não desaparece apenas quando perde a vida. Ela desaparece de verdade quando ninguém mais pronuncia o seu nome. Hoje nós pronunciamos Breno Felipe. E enquanto houver uma mãe lutando para que o seu filho seja lembrado, o Crimes e Efeitos continuará existindo, porque por ele, por Dona Jane e por todas as famílias que transformaram a própria dor em luta e que nenhuma outra mãe precise viver o mesmo pesadelo. Porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo. Tchau.